Eu sou Diego Barreto, você está no meu canal de Reflexões Teológicas e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que é meio polêmico, porque tem a ver com a polarização que a gente está vivenciando agora. Na verdade, eu queria fazer uma série sobre esse momento de polarização que a gente está vivenciando. O que eu quero mostrar para vocês hoje aqui é um artigo que eu publiquei no portal Adventista, Notícias Adventistas. Vou mostrar para vocês aqui o artigo. E eu quero mostrar só para vocês aqui o título do artigo, na verdade. Eu não vou ler o artigo com vocês aqui, né? Eu só quero mostrar o título do artigo para vocês. Os dois movimentos da vida. Você pode ouvir o artigo e você pode também ler o artigo inteiro aqui. Mas o título é o que importa, os dois movimentos da vida. O link para esse artigo vai estar na descrição desse vídeo. E quando eu falei dos dois movimentos da vida, basicamente eu falo sobre inspirar e expirar. Quem já leu o artigo vai ser mais beneficiado ainda com esse vídeo do que quem ainda não leu o artigo. Não tem problema se você não leu. Se você quiser ler, pausa aqui, lê lá, depois continua. Não tem nenhum problema de você fazer isso. Os dois movimentos da vida que eu falo é o inspirar e o expirar. E na verdade eu uso eles como uma forma de você entender o que é o básico na existência de vida. Se há vida, a inspirar e a expirar. E usando esse entendimento da coisa mínima que precisa para a vida, que é inspirar e expirar, eu fui entendendo que, na verdade, os dois movimentos correspondem a todos os movimentos que a vida faz no universo. Então, por exemplo, eu posso traduzir o inspirar e expirar em compressão e expansão. Então isso acontece o tempo inteiro. Eu até cito no artigo, na história você tem momentos de compressão e momentos de expansão. Na história você tem momentos em que o conservadorismo está em voga e momentos que o progressismo está em voga. A gente tem momentos em que a gente está tentando conservar o que a gente tem, o que a gente conseguiu, e tem momentos que a gente está tentando expandir a humanidade para frente. Isso acontece o tempo todo. E é por isso que a gente sempre vê ciclos históricos acontecendo. Ou, como alguns chamam, em vez de ciclos, espirais históricas acontecendo. Por que parece ter um pêndulo indo para lá e indo para cá? Tem até um vídeo que eu fiz aqui com o meu amigo Sam Neves, que está aqui em cima aparecendo, que é uma live que a gente fala sobre os dois polos aí do pêndulo, né? Por que parece que está indo para lá e está vindo para cá? Por que parece que fica havendo esse tipo de intercâmbio entre um lado e outro lado? Na verdade, porque o intercâmbio que está acontecendo é o de compressão e de expansão. E isso acontece em tudo. Se olhar para o universo, você vai ver isso. Uma estrela, ela é a compressão de um monte de energia sobre ela, e um dia ela vai explodir, expandindo essa energia por todo o universo. Isso acontece em basicamente tudo que eu consegui pensar e imaginar a respeito de vida tem a dependência desses dois movimentos. É como se toda a vida girasse em torno desses dois movimentos, um puxando e outro empurrando, um puxando e outro empurrando, um puxando e outro empurrando. Mais ou menos assim, ou seria um puxando, é isso aí, e o outro empurrando, é isso mesmo. Então, isso faz a rodinha da vida girar. Então, quando eu falo os dois movimentos da vida no texto, o que eu estou tentando dizer é que tudo na existência, principalmente naquilo que tange a vida, está respeitando essa lógica da compressão e da expansão, do inspirar e do expirar, do trazer para dentro e jogar para fora, né? E pensando nisso, eu entendi também algumas coisas, tenho entendido algumas coisas sobre a questão da polarização que a gente está vivendo. Tenho percebido o seguinte: há características muito parecidas nos grupos. O grupo que está mais à esquerda e o grupo que está mais à direita é muito parecido entre si. Eles têm características próprias. Inclusive, eles às vezes têm até a mesma profissão. Você vai ver muitos músicos, muitos professores com uma ideologia bem parecida. Você vai ver também muitos empresários com uma ideologia bem parecida. Então, esses grupos, na verdade, podem representar algo maior. E eu fiquei pensando nisso por muito tempo, muitos meses, anos já, eu acho, posso dizer, que eu tenho pensado nisso e tentando achar uma correlação entre eles. O que é que faz esses grupos se separarem assim? E se você olhar na história da humanidade, essa divisão sempre aconteceu, embora nunca a gente chamou de esquerda e direita, nunca a gente chamou de comunismo e capitalismo, como a gente tem feito nos últimos 200 anos, mas ela sempre existiu, porque sempre houveram
pessoas com um pensamento voltado para o conservadorismo e pessoas com um pensamento voltado para a expansão. E o conservador, ele tem um pensamento mais ordenado, enquanto que aquele que pensa na expansão, ele precisa ter um pensamento mais criativo. E quanto mais criativo for, menos ordenado pode ser. Porque a criação depende da destruição do antigo para a construção do novo. E a ordenação depende da manutenção da estrutura antiga. Então, esse tipo de relação sempre existiu. Você pode ver isso, inclusive, nos tempos de Cristo, os saduceus e os fariseus. Os saduceus, ao contrário do que a gente imagina, eles são os conservadores da época. Inclusive, eram eles que detinham o poder. Anás e Caifás, eles eram saduceus. Os líderes religiosos eram saduceus. E eles não acreditavam em ressurreição. Portanto, eles eram mais racionais. Portanto, eles eram mais conservadores. E os fariseus, ao contrário do que se imagina, são os progressistas da época. E eles são aqueles que pensam coisas novas e que estão, portanto, brigando sempre com Jesus, exatamente porque Jesus é um player novo da história também. Então eles acabam se bicando mais. Então, isso sempre aconteceu em todos os momentos da história humana. Será que eu posso levar isso para a relação entre Caim e Abel, por exemplo? Eu não sei, tá? Eu não sei. Não sei. Não estou falando que é. Não vem dizer que eu falei que é. Eu estou só dizendo que alguma coisa estrutural existe no ser humano que faz a gente ver o mundo, visão de mundo, de maneira peculiar. E essa peculiar visão de mundo pode ser dividida em dois polos. Lembrando sempre que os dois extremos são os extremos dos polos. Não estamos falando de nenhum ponto de equilíbrio aqui, nós estamos falando dos pontos extremos dos polos. E nem estou dizendo que as pessoas estão nos extremos. Algumas estão nos extremos. Mas eu não preciso estar no extremo para ser mais representado por um lado ou por outro. Correto? Então, quando eu penso em inspirar e expirar, e eu penso nessa ideia de contração e expansão, eu entendo que há pessoas que estão dentro do escopo de contração e tem pessoas que estão dentro do escopo de expansão. Eu entendo que, na verdade, isso é uma divisão humana, que pode ter sido, isso aqui é um ensaio, pode ter sido gerada pelo próprio Deus, simplesmente com uma única intenção, a mesma que faz a vida acontecer. A vida acontece, a vida anda para frente na relação tensional entre contração e expansão. O que me faz entender que esses dois grupos são necessários, o que me faz entender que esses dois grupos, com as suas visões de mundo, são necessárias. E que um completa o outro. Porque um tem visão de curto prazo, é mais emocional, tem mais visão do imediato. Não se deixa desperceber do imediato, enquanto o outro tem uma visão de longo prazo. E, portanto, está sempre olhando lá na frente, apontando lá para frente, e às vezes atropela coisas no presente, no imediato. E é preciso que aquele que olha para o imediato fale para aquele que olha para o longo prazo. Olha aqui, cuidado com esse aqui, senão você vai passar por cima dele. É preciso que o de longo prazo olhe para aquele que vive de imediato e fala assim, cuidado, porque se você não mudar agora este comportamento, lá na frente vai te fazer mal. Então essa é uma relação da natureza, possivelmente. É um ensaio. Essa é uma relação da natureza, porque eu vejo ela em todas as questões do mundo e eu posso ver ela também nos seres humanos. E se isso for verdade, se for realmente assim, bom, então, em vez da gente estar brigando, em vez da gente estar se odiando, a gente tem que estar conversando. E entendendo que essa tensão é necessária, que é preciso que haja uma constante avaliação e crítica do outro ponto de vista a respeito do meu ponto de vista, para que eu veja os meus pontos cegos. Essa relação tem que ser uma relação de contribuição e não de anulação. Essa não é uma relação de competição, essa é uma relação de completude. A gente foi feito diferente, homem e mulher. Cada um com as suas diferentes características para que juntos pudessem, combinados, fazer realmente a imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira, nós seres humanos, quer sejamos da compressão ou da expansão, fomos criados
para que juntos a gente faça com que a humanidade possa se desenvolver como filhos de Deus da melhor maneira possível. A gente não está fazendo isso, a gente nunca fez isso. A gente só brigou a vida inteira. E agora a gente está brigando novamente. Agora mais do que nunca porque estamos globalizados. Agora mais do que nunca porque existe internet. Agora mais do que nunca porque a gente pode se esbarrar o tempo inteiro sem ter envolvimento, né? Então agora mais do que nunca nós estamos sentindo essa tensão, essa polarização acontecendo. O que a gente tem que parar para fazer agora é entender que não é nenhum caminho nem o outro que vai dar certo. É um outro caminho que a gente ainda não viu acontecer. É o caminho onde a gente se junta e a gente conversa. É um caminho que a gente se junta para tirar o que cada um tem de melhor do outro e ajudar naquilo que cada um tem de pior do outro. E isso só é possível, na minha opinião, no reino de Deus. Isso só é possível com a intermediação de Cristo, que está no meio, esperando a gente lá, para encontrar com a gente lá e ensinar para a gente como é que a gente faz para balancear esses dois mundos sempre presentes na história da humanidade.